mas, primeiramente, eu queria agradecer, evidentemente, ao Zé Luiz, ao Jones, ao IRRD, ao FRPE pelo convite, também a Isley pela introdução e por estar aqui conosco, a Perry por participar gentilmente lá de Londres. Eu já dei algumas aulas lá na UCL, gosto muito da universidade, tenho vários grandes amigos, mas eu queria agradecer a vocês a oportunidade. Também vou até começar aqui o meu cronômetro para não perder a hora, mas gostaria de também agradecer a todos que estão nos ouvindo, né? E eu pensei em discutir isso com o Jones quando ele me convidou, que eu queria fazer algo um pouco diferente. Eu queria conversar com vocês aqui sobre um ponto de vista que é raro ser discutido, talvez não tenha sido ainda aqui no Brasil, e talvez mesmo fora do Brasil, que é uma visão neurocientífica do que nos levou a essa pandemia. Qual foi realmente o fator desencadeante, né, real. E, na realidade, pode até parecer estranho, né, você falar como o título aqui da minha palestra, como a neurociência explica a pandemia, mas eu vou tentar mostrar para vocês um ponto de vista que eu recentemente publiquei no meu livro que saiu pela Yale University Press nos Estados Unidos, está sendo aqui no Brasil agora, no qual eu defino o cérebro como o verdadeiro criador de tudo, né, o criador de todas as nossas interpretações do universo, sejam elas as mais diversas possíveis, desde a criação dos deuses até a criação do método científico. Todas essas descrições do universo e dos fatos da nossa vida dependem disso aqui, dependem do tipo de cérebro e do tipo de neurobiologia que o processo evolutivo gerou. E, na realidade, o primeiro ponto que eu queria mostrar ou evidenciar é o fato de que essa pandemia, quando ela ocorre e ela coloca todo o planeta de joelhos em 4 meses, a primeira grande conclusão, não só minha, mas de vários pesquisadores, é que ela expôs de modo explícito, como se fosse uma fratura exposta, todas as grandes fragilidades do nosso modelo civilizatório e de desenvolvimento econômico. Quer dizer, desde da ascensão do método científico, do capitalismo, da Revolução Industrial Inglesa, o modelo de desenvolvimento implantado e que basicamente se espalhou pelo mundo e dominou todo o mundo, o modelo econômico e político que nos governa, se é que eu posso dizer que existe isso, né? Uma governança global, na verdade ela não existe, mas o modelo econômico foi claramente exposto, porque, na realidade, ele coloca como prioridade o que eu gosto de chamar de abstrações mentais. Então, o que a neurociência tem a dizer aqui sobre essa pandemia, no primeiro momento, no primeiro estágio, é demonstrar mais uma vez, como aconteceu em toda a história da humanidade, que abstrações criadas pela mente humana, que derivam do tipo de biologia que rege o nosso cérebro, e o nosso cérebro é extremamente... 2 características importantes, aliás, 3 importantes do nosso cérebro. Ele é extremamente inclinado a gerar abstrações, mitos, deuses, religiões, manifestações mitológicas, ciência, arte. Primeiro, essa é a grande característica, gerar abstrações que se transformam com o tempo em algo mais importante que a própria vida humana. Então, essa é a segunda característica. As abstrações geradas pela mente humana são capazes de se espalhar rapidamente pela nossa habilidade de comunicação, tanto a natural, né, a linguagem oral, que foi uma revolução na evolução do cérebro humano, a linguagem escrita, mas mais recentemente, nas últimas centenas de anos, 200 anos, métodos tecnológicos que ampliaram dramaticamente a forma com que uma abstração criada na mente de uma pessoa, de um grupo social, pode se espalhar rapidamente e sincronizar mentes, milhões, bilhões de mentes hoje com a internet, a ponto das pessoas começarem a acreditar que essa abstração que saiu da cabeça de alguém
é mais importante do que a vida das pessoas. E a terceira propriedade fundamental do cérebro é que, ao exercitar esse dom de gerar abstrações e de conseguir sincronizar cérebros com estas abstrações, usando essas abstrações como se elas fossem um vírus informacional que invade a mente das pessoas e toma conta da mente das pessoas, independente de qualquer tipo de racionalidade, o cérebro humano ele é extremamente capaz de se automodelar. É uma propriedade que nós chamamos de plasticidade. E o que ocorre com a plasticidade? Tudo que nós fazemos, cada ato da nossa vida, cada interação com o mundo exterior, a cada momento da nossa existência, retroalimenta o cérebro e modifica a configuração estrutural, microestrutural do cérebro, mudando a sua fisiologia. Então, quando você soma essas três propriedades, a propriedade de gerar abstrações, a propriedade de se comunicar rapidamente e sincronizar mentes com essas abstrações. E terceiro, a capacidade de mudar a mente humana através desse processo de comunicação e de espalhamento de abstrações que não necessariamente correspondem à realidade, ou à melhor definição da realidade que nós podemos ter, você começa a conseguir explicar como nós chegamos nesse precipício a nível global da pandemia. Pois, basicamente, ao colocar interesses econômicos acima da sobrevivência do planeta e da espécie, ao definir que crescimento, lucro e ganância são mais importantes do que saúde pública, a sobrevivência do meio ambiente e, basicamente, a interação harmoniosa e sustentável do ser humano com o seu planeta, que é o único que até o momento nós sabemos que nós podemos habitar nesse instante, nós conseguimos explicar as raízes da pandemia. Nós começamos a explicar não só o que levou a um vírus que provavelmente estava circulando em animais silvestres, muito bem, interagindo de uma maneira ótima, como parasita de hospedeiros em outros mamíferos, como a invasão desses ecossistemas, por exemplo, por fins de obter lucro e crescimento econômico a qualquer custo, levou a um vírus como esse, e poderiam ter sido outros mais, e poderiam ser vírus aqui no Brasil, na África, não necessariamente precisa ser na Ásia. O desmatamento da Amazônia provavelmente vai gerar coisas parecidas. Mas como essa busca incessante pelo lucro, em detrimento da segurança e da saúde pública humana, levou ao processo pelo qual esse vírus, o coronavírus, pulou de algum animal silvestre para o ser humano, se adaptou rapidamente e começou a se espalhar nós já sabemos hoje, em poucos dias, poucas semanas, pela via aeroviária internacional para o mundo todo. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de fazer. No momento em que a nossa espécie utiliza abstrações mentais como sistemas econômicos X, como epicentro cosmológico da nossa vida diária, da nossa vida cotidiana, como o objetivo principal da existência humana, a produção de lucro, ou a produção de crescimento desenfreado, nós nos expomos a uma variedade de fragilidades. A pandemia é uma delas. No meu livro eu levantei duas outras. Uma muito pior do que a pandemia, que pouca gente fala, eu acho que talvez uma minoria pensa nisso, mas que é muito provável de ocorrer, porque nós estamos, na realidade, na janela estatística de alta probabilidade. 200 anos depois, Perry vai ficar talvez meio assustado ao saber que a Inglaterra, 200 anos atrás, passou pelo chamado Carrington Event. Carrington Event nada mais foi do que, no meio da madrugada, a noite se transformou em dia, porque o crescimento acelerado de manchas solares no nosso querido Sol levou a uma ejeção da corona solar e que definiu o chamado Carrington Event. Carrington por causa em homenagem ao astrônomo inglês que detectou o flare solar, que ao chegar e colidir com o campo magnético da Terra, deu origem a uma tempestade geomagnética que basicamente queimou a maioria dos telégrafos ingleses e gerou um clarão
que acordou mineiros que estavam dormindo, né, que trabalhavam nas minas do Colorado, nos Estados Unidos, no meio da noite, como se fosse meio-dia, acordou boa parte de Londres, a Europa inteira viu esse flare, só que naquele momento a economia mundial vivia dos motores a vapor, então não houve grandes consequências. Agora imaginem vocês se esse flare ocorrer agora, ou nas próximas décadas, e tivesse uma tempestade da mesma magnitude do Carrington Event, a probabilidade é muito alta que isso aconteça nos próximos anos, nós teríamos todos os nossos brinquedinhos aqui derretendo instantaneamente, sem internet, sem televisão, sem celular, sem geladeira, sem carro, sem avião, sem tratamento de água, enfim. Essa é uma outra fragilidade exposta pelo nosso modelo de desenvolvimento, que não foi, de maneira nenhuma, pensada. Existem estudos americanos prevendo que o dano seria da ordem de dezenas de trilhões de dólares, e vários meses para se reparar o blackout que tomaria conta do planeta. Mas, enfim, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de fazer. No momento que nós os permitimos que abstrações humanas rejam a nossa vida e o nosso modo de viver, nós nos colocamos em perigo enquanto espécie. Apesar da pandemia de coronavírus não ser um evento lá meteoro, não existe o risco aparente nesse momento de a extinção da espécie humana, ele nos move mais próximo de um evento como esse. Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira fragilidade da mente humana que a neurociência poderia expor como explicação para nós termos chegado nesse momento onde nós estamos. A segunda é o fato de que o cérebro tem uma outra fragilidade, que é a fragilidade de aceitar esse vírus informacional, que a gente chama hoje de fake news, mas eu chamo de vírus informacional, que já havia sido descrito por um grande estudioso de mídia, o canadense Marshall McLuhan, nos anos 60, sem nenhum conhecimento neurocientífico, mas ele teve a primeira ideia de que no momento que os meios de comunicação criados pela humanidade se transformassem em entidades capazes de transferir ou transportar informação próxima à velocidade do sistema nervoso central, que nós poderíamos ter um fenômeno global, onde inverdades, o que nós chamamos hoje de fake news, se espalhariam numa velocidade tremenda e fariam com que as pessoas, porque essas fake news apelam para rotinas neurais primitivas, como o Jung já descreveu isso nos anos 30, nos anos 20 e 30, Carl Jung, o grande psiquiatra suíço, como essas fake news, elas vão diretamente, elas atingem diretamente rotinas primitivas de sobrevivência que foram selecionadas ao longo do processo de evolução para nos manterem vivos, mas que hoje, no mundo atual, são provavelmente a base de tudo aquilo que nós negamos e que tudo aquilo que nós condenamos, como os preconceitos, o racismo, o belicismo, né, a tentativa de resolver tudo na violência, resolver tudo como se nós estivéssemos numa grande briga tribal, né, que são essas rotinas primitivas, que podem levar, como eu disse, com meios de comunicação transmitindo essas informações falsas a uma velocidade impressionante, na velocidade da luz, né, levar à sincronização de milhões de mentes que passam a agir como se fossem verdadeiros zumbis. E no meu livro eu discuto questões, como isso influenciou a história da humanidade num tempo diferente, né? Como as guerras, os grandes genocídios da história da humanidade, que são todos antropogênicos, evidentemente, criados pelo homem, como, na realidade, na raiz desses eventos, como o genocídio de Ruanda, a Primeira Guerra Mundial, as batalhas da Primeira Guerra Mundial, eu falo muito da Batalha de Somme, no solo francês, como que o exército britânico teve as maiores perdas da sua história nessa batalha, quando os generais mandavam soldados para o No Man's Land, o campo que separava a trincheira inglesa da trincheira alemã, a trincheira inglesa e francesa, diga-se de passagem, de uma maneira insana, porque esses jovens saíam das trincheiras e eram mortos imediatamente pelo fogo cerrado das metralhadoras. Enfim, essa fragilidade do cérebro de ser vítima ou presa fácil
desse vírus informacional de fake news gerou movimentos como esse ao longo da história, e no momento em que a pandemia atinge o mundo, ele é responsável por uma batalha que talvez seja, como eu tinha falado para a Isley antes de começar aqui o webinar, uma das batalhas mais fundamentais desse momento, que é a batalha da comunicação. Porque no momento que a pandemia começa, várias camadas de fake news começam a ser espalhadas pelas redes sociais de uma maneira como se fosse uma avalanche informacional, e devido à fragilidade do cérebro humano em aceitar essas fake news, esses vírus informacionais, porque eles vão direto na porção irracional do nosso cérebro e fazem com que essas rotinas neurais armazenadas há milênios emerjam e tomem conta e passem por cima da racionalidade que é definida pelo córtex aqui em cima e façam com que as pessoas comecem a agir verdadeiramente como zumbis. Essas fake news não só criaram essa sincronização de milhões de mentes para aceitar a proposição que drogas que não funcionam deveriam ser usadas como prioridade, que era só uma gripezinha, que nós não tínhamos que nos preocupar, que realmente isso daí nem existia, ou era uma coisa feita em laboratório, uma conspiração para destruir o mundo capitalista, enfim. Uma série de fake news conseguiram influenciar um tal número de mentes que hoje, tristemente, no Brasil, nós estamos chegando, apesar que o número já ocorreu, como o Jones já me contou, e nós já sabemos disso, esse número já ocorreu dias atrás, mas hoje, oficialmente, provavelmente, à noite, nós cruzaremos a marca inacreditável de 100 mil brasileiros e brasileiras mortos em, basicamente, menos de 6 meses de uma pandemia viral. Quem poderia acreditar nisso em dezembro de 2019? Se a gente falasse, quando as notícias da China começaram a chegar, e nós começamos a ver em janeiro a população de Wuhan entrando em lockdown, a propósito, eles já saíram, a China já resolveu, basicamente, por enquanto, pelo menos, o problema a ponto da vida estar se normalizando. Eu me pergunto, quem imaginaria que nós estaríamos aqui hoje, no 7 de agosto de 2020, falando da maior perda de vidas da história do Brasil, se nós não considerarmos o genocídio indígena do século XVI e XVII, dos colonizadores europeus, né, que mataram provavelmente centenas de milhares de índios nativos do Brasil. Na América do Sul inteira, estima-se que em 2 séculos podem ter morrido até 20 milhões de pessoas, da América até o Brasil. Mas quem imaginaria que nós estaremos falando em algo que é maior? Até seria legal ver todas as faces. Se alguém puder pôr todas as faces na minha tela, eu prefiro, viu? Porque é mais interessante falar vendo gente. Mas quem imaginaria que nós estaríamos falando hoje no dobro do número de vítimas comparadas com a Guerra do Paraguai, que durou 6 anos. 1864 a 1870, o Exército Brasileiro perdeu 50 mil soldados, 1/3 do Exército Imperial foi dizimado. Infelizmente, esse 1/3 de perdas de soldados do Brasil representaram 150 mil vítimas no Paraguai. 70% da população masculina adulta foi dizimada, algo que o Brasil nunca se desculpou, né, pelo genocídio que foi feito no Paraguai. Eu lamento profundamente isso. É algo que o Brasil tinha que, em algum momento, tomar uma posição, né, como outros países no mundo tomaram. Enfim, naquela guerra, 50 mil soldados e 15 mil civis morreram. 65 mil pessoas. Facilmente, nós vamos passar o dobro desse número em alguns dias. É a maior perda humana da história brasileira. Dificilmente ela vai ser comparada, ela vai ser equiparada. É apenas o começo. As previsões que o IRRD tem feito conosco, no Comitê Científico do Consórcio do Nordeste, previsões de outros colegas da USP, previsões do Instituto de Métrica e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington, Estados Unidos, prevêem que até novembro, dia 1º de novembro, nós vamos ter 188 mil mortos no Brasil,
e com essa previsão, se tudo se der como está sendo, que é um crescimento linear nesse momento dos óbitos no Brasil, aproximadamente 1.200 mortes por dia, 1.100, 1.200, nós vamos chegar a 200 mil óbitos no final do ano. E aí eu passo ao terceiro e último ponto. A nossa vida moderna, ela não começou, na minha opinião, com o método científico sendo introduzido por Galileu. Na realidade, a vida moderna começou com os pitagorianos do século VI antes da Grécia, antes de Cristo, que chegaram para a Grécia e falaram: tudo é números, ou tudo são números, os números são tudo. E no momento que um cara, um tal de Euclides, em Alexandria, alguns séculos depois, desenha uma reta e fala que aquela reta não veio da mente dele, de onde veio, a geometria veio daqui, a matemática veio daqui também, tá? Mas no momento que Euclides desenha uma reta e fala que essa é a descrição mais básica do mundo, do universo exterior, o mundo moderno nasceu, tá? Levou alguns séculos, porque os romanos vieram aí e destruíram tudo que os gregos fizeram, e nós precisamos dos árabes nos salvarem, lá em Córdoba, na Andaluzia, copiando todos os textos de Aristóteles, Platão, Sócrates, Euclides, em Bagdá, em Merv, na Ásia Central, porque se não fossem os muçulmanos do século 8 e 9, nós não teríamos nada da Grécia. O que sobrou em Bizâncio era muito pequeno, do ponto de vista da coleção da Biblioteca de Alexandria. Foram os grandes astrônomos, matemáticos e filósofos muçulmanos da Ásia Central, Bagdá e da Andaluzia, que salvaram a civilização ocidental copiando os textos que depois foram traduzidos para o latim. Mas o Arthur Clarke dizia que se o Império Romano não tivesse aparecido e dizimado Alexandria e os gregos teriam ido para a Lua no século XIII. A inovação dos gregos era tão dramática e tão sensacional, né, que nós teríamos pousado na Lua com alguém chamado, vamos lá, Angelacos, né, da ilha de Lesbos, de Mitilene, lá um parente meu, lá da ilha de Lesbos em Mitilene, né, teria pousado na Lua. O nome não seria anglo-saxão, o nome seria grego. Enfim, o que eu quero dizer a vocês é que a terceira grande fragilidade é que pobre Platão, os pitagorianos estavam errados. Nem tudo é número. O cérebro que nós carregamos aqui não é computável. Ele não é computacional. Ele não pode ser reduzido a uma máquina de Turing. Esse é um teorema que eu e o meu querido amigo Ronald Sicurel, matemático suíço-egípcio, provamos há 3 anos atrás, na nossa monografia O Cérebro Relativístico. Esta camada de 1,5 kg de gelatina entre as nossas orelhas é um hipercomputador. Hipercomputador definido por Alan Turing. Qualquer máquina, orgânica ou não, que tenha capacidades computacionais acima de uma máquina de Turing, foi considerada por Turing um hipercomputador. Então, a condição humana e os atributos mais fundamentais da condição humana, a empatia humana, a intuição, a criatividade, a inteligência, a nosso senso estético, a nossa capacidade de intuir, de descobrir, de minimizar um espaço multidimensional em poucas dimensões para conferir significado para o universo que está aqui fora, é uma função não computacional, do ponto de vista da definição de Turing. Nós temos aqui um grande armazenamento do que eu e Ronald Sicurel chamamos de informação godeliana, em homenagem a Kurt Gödel, que definiu um dos grandes, enormes limites da mente humana, que é o limite, no caso da aritmética, que existem verdades que são verdades, mas não podem ser definidas ou demonstradas formalmente dentro de um sistema formal como a aritmética. Eu e o Ronald advogamos a mesma tese em relação à mente humana. A mente humana jamais será reproduzida num computador digital e o comportamento humano jamais será reduzido a nenhum tipo de algoritmo e nenhum tipo de programa computacional, simplesmente que, por definição, ele é um sistema computacional analógico digital e, portanto, não reduzível a aquele maravilha, né, da máquina de Turing que rege a nossa vida. Então, eu queria terminar dizendo que, por causa dessa nossa imersão no mundo digital e por causa do fato que o cérebro humano é um grande camaleão que muda
né? A melhor definição da mente humana é de uma orquestra cujos instrumentos mudam a sua configuração física a cada nota produzida. A cada nota musical que o cérebro humano produz e emite para o universo, o retorno que o universo nos traz muda instantaneamente, não instantaneamente, mas em alguns milissegundos, a configuração física, microscópica das sinapses e das interações neurais. Por causa disso, a terceira fragilidade, e aí eu termino a minha apresentação, é que a nossa imersão nesse mundo pitagoriano, nesse mundo euclidiano, que é maravilhoso, e que eu adoro, e que eu vivo nele há 40 anos com o maior prazer, mas que não resume a experiência de vida humana, essa imersão digital está alterando a forma como a mente humana funciona. E nessa maneira, a neurociência talvez explique o porquê, num país como o nosso, que se vangloria de ser um país feliz, alegre, respeitoso ao grande hedonismo da vida, né? O país do carnaval, o país do futebol, o país do sorriso fácil, o país da mistura racial, só que não, o país né, de toda essa alegria humana. Como esse país consegue sofrer com imagens de Bérgamo, na Itália, em março, de todos os óbitos italianos, e não consegue ter um minuto para homenagear 100 mil mortos que falam português, que nasceram aqui, que são nossos vizinhos, que são nossos parentes, são pessoas que a gente conhece olhando pela janela. Da onde vem a falta de empatia brasileira? Daqui. Da mente coletiva que nós estamos construindo. Porque, se vocês não pararam para pensar, se eu olhar pela janela do meu apartamento aqui em Perdizes, em São Paulo, 100 mil mortos significa que numa área do meu bairro, Perdizes, de 6,5 quilômetros, se eu olhar pela janela, não sobrou nenhuma pessoa viva. Se eu transferir esse número para o bairro de Perdizes, que tem aproximadamente 110 mil pessoas nesse momento, eu olharia pela minha janela num círculo que tem uma área de 6,5 quilômetros e eu não veria uma pessoa viva. Eu poderia repetir isso pelos bairros do Ipiranga, Moema, Jaçanã, Vila Maria, Tatuapé, bairros tradicionais da cidade de São Paulo. Se só sobrasse um indivíduo no bairro, ele olhasse pela janela, não haveria mais ninguém no raio que a vista alcança no horizonte. Eu não conheço a população de Boa Viagem, mas pode ser parecida com 100 mil pessoas. Imagine olhar pela janela de Boa Viagem, onde eu já fui várias vezes e passei momentos inesquecíveis da minha vida, e não ver ninguém. Essa é a Hiroshima brasileira. E nós ainda não nos demos conta. A ficha não caiu, porque a mente brasileira consegue ser empática com pessoas, e deveria ser, não estou de maneira nenhuma criticando, deveríamos ser empáticos com todo o sofrimento humano em qualquer lugar do planeta. E isso é fundamental para a sobrevivência da nossa espécie. Mas nós não conseguimos mais ser empáticos com as nossas próprias perdas. Quem explica isso não são os números, não são as projeções, não são os modelos matemáticos, não são os algoritmos. Quem explica isso é a transformação da mente humana no século XXI, que muito me apavora, como neurocientista. Porque ontem à noite, 2 noites atrás, eu li um trecho da Ilíada para terminar, e o trecho da Ilíada de Homero, do século XII a.C., que foi popularizada no século VIII a.C., e que virou o grande épico da sociedade ocidental, do mundo ocidental dito civilizado, quando Homero descrevia a morte de um soldado grego ou troiano no campo de batalha, ele levava um parágrafo para explicar o que aquilo significava do ponto de vista humano. A perda de uma vida anônima num campo de batalha. O soldado tinha nome, tinha pai, tinha mãe, tinha filho. Ele vinha de algum lugar, ele deixava algo. Cada morte na Ilíada, se vocês foram ler, eu leio a cada 10 anos, é a minha religião. A cada 10 anos eu leio a Ilíada e a Odisseia, e a cada 10 anos eu tenho uma interpretação diferente dela. Na última vez que eu li, a minha interpretação é essa. O que foi que nós perdemos nesses séculos todos, desde Homero até nós,
em termos de não mais respeitar da devida forma o que é a perda de uma vida humana, não falemos de 100 mil, ok? Então, eu deixo vocês com a definição mais homeriana que eu encontrei no Brasil da perda de uma vida, que foi essa semana com a perda de um líder tribal no Alto Xingu, aos 71 anos, alguém que era o líder do Xingu desde os 30, um dos maiores líderes, né, da história do Parque do Xingu. Quando perguntado aos membros da tribo, dos verdadeiros brasileiros, diga-se de passagem, ou os que estavam aqui antes dos colonizadores chegarem, os membros da tribo responderam: a perda do cacique não tem reparo. Porque é como se perdêssemos um livro da história da nossa civilização. Um livro que jamais será escrito novamente e que residia unicamente dentro da mente do nosso líder. Por isso, nós não perdemos uma pessoa. Nós perdemos um pedaço de nós, da nossa história. Multipliquemos isso por 100 mil e nós temos a noção da tragédia brasileira. Desculpe me estender demais, mas eu acho que era fundamental tecer esse raciocínio e deixar vocês com essa reflexão. Quantos livros foram fechados em 6 meses no Brasil? Quantos desses livros poderiam ainda estar abertos e ainda sendo escritos se nós tivéssemos manejado essa crise de uma maneira mais correta, mais profissional, mais científica e, acima de tudo, mais humana? Muito obrigado a vocês. Professor, muito obrigada. Eu acho que, de fato, isso explica muita coisa, né? A gente fica procurando muitas explicações nos números ou muitas explicações na origem do vírus, quando, na verdade, muitas dessas explicações, como o senhor disse, está aqui, né? Está aqui. Isso explica, inclusive, professor, como que o fenômeno da desinformação ganha força no mundo inteiro, e algo que talvez tenha se transformado um vírus comum a todo mundo, assim como o coronavírus. Mas isso explica, por exemplo, muito... Esse é o meu objeto de pesquisa, é justamente a desinformação, e o meu objetivo a partir de agora é trabalhar com alfabetização mediática, ensinar as pessoas a enxergar os riscos, né? Especialmente professores, trazer isso para dentro da sala de aula, advogados, juristas, para que possam lidar com como a desinformação funciona. E um dos pilares da desinformação a gente costuma chamar de fake news, né? Mas as fake news, elas são apenas apenas um pedaço, digamos assim, é um galho da árvore da desinformação. E a árvore da desinformação, ela se prevalece principalmente naquilo que as pessoas querem acreditar. Elas se prevalecem principalmente dos valores que as pessoas já têm, da confirmação dos valores que as pessoas já têm. Ora, se eu não quero acreditar, ou se eu quero acreditar que o vírus é uma invenção chinesa, eu vou procurar argumentos que confirmem isso que eu já quero acreditar, né? Se para mim é muito mais importante levar em consideração o que a religião, a minha religião, né, que compõe os meus valores como pessoa, como ser humano, se essas informações falsas, elas confirmam aquilo que eu acredito ou que eu quero que seja verdade, então o meu cérebro tem uma tendência muito grande de confirmar. Bom, isso é o que eu tenho estudado e o senhor acabou de me dar, inclusive, muitas respostas sobre isso, que vai ajudar certamente no trabalho de muitos jornalistas, não só o meu, mas o de muitos jornalistas, mais especificamente nas pesquisas que eu tenho feito. Então, eu acho que, somando a isso, e só complementando um pouco do que o senhor trouxe, e muito obrigada por isso, a gente tem, além dos discursos adaptados ao que a gente quer ouvir, os recursos tecnológicos, né? Os robôs que fazem com que isso tenha um volume muito maior do que a realidade, na verdade, existe. E também a questão de como as pessoas, ao invés de argumentarem, trazerem argumentos
técnicos, científicos ou históricos, elas simplesmente modificam os discursos, né? Isso tem acontecido, por exemplo, com muitos jornalistas. Ao invés de alguém responder uma questão de um jornalista, um questionamento sério de um jornalista, é muito mais fácil desmerecer esse jornalista, mexer com algo pessoal dele, né? Mexer com a sua índole, mexer com a sua capacidade, e aí você desvia o foco. Então, eu acho que tudo isso, o senhor acabou de responder muito do que a gente tem vivido em relação às fake news e ao fenômeno da desinformação, que definitivamente, né, faz parte desse vírus informacional que a gente tem vivido. Eu passo agora para o professor José Luiz, que tem, inclusive, acompanhado muito dessas dificuldades, né, professor, de fazer com que a informação chegue a quem realmente precisa de uma forma correta, de uma forma responsável, porque esse também é um dos papéis da comunicação, né? Ter responsabilidade com a informação que se passa. Em Manaus, por exemplo, eu percebi isso acontecendo de forma muito irresponsável, né? Se falando muito mais do que se queria que fosse verdade do que a verdade realmente. Professor Zé Luiz. Não, excelente, excelente. E os seus comentários. Nicolela, você foi extraordinário, né? Você conseguiu colocar, né, em meia hora, né, toda uma evolução do universo associado ao nosso comportamento, né? Esse comportamento humano, né, ele talvez ocorresse de uma forma mais branda se a gente não tivesse encurtado tudo numa pandemia, né? E hoje a gente consegue observar esse comportamento, né, eu diria, em alguns casos, altamente exagerados, de pessoas que parece que não consegue enxergar a própria realidade que vive, né? E você está correto, né? Eu tenho comentado muito com o Jones aqui, né? Que as pessoas acham banal, né? Morrer pessoas, né? As pessoas morrem, né? E o comportamento humano é muito curioso, né? Eu estava aqui lembrando, né, de um caso aqui em Pernambuco, né? De um jovem que teve que fazer um transplante de intestino e toda a comunidade se uniu para que ele fosse operado. Toda a comunidade. Isso aí realmente foi jornais, TVs, e salvar uma vida, extremamente importante. Toda a vida é extremamente importante. Mas o que é que ocorre? Às vezes, diariamente, morrem 70, 50 pessoas. E as pessoas, muitos nem usam máscara para proteger as outras, né? Quer dizer, é uma fuga completa de uma realidade que muitas pessoas não conseguem viver com essa pressão. Nicolau, você foi realmente extraordinário. Bom, eu lamento que você tem que sair agora. Me chamou que nem louco. Eu queria agradecer, me desculpar com todos pela overlap dos horários aqui, né? E só falar, agradecer ao convite, né? E essa mensagem que a gente ouviu aqui, vocês dois falando, é exatamente isso. No momento, o cérebro cria modelos de realidade. Se algo vem e confirma um modelo que seja o mais estapafúrdio possível, o cérebro tende a aceitar isso imediatamente. Então é isso mesmo. Você cria um modelo de vida cheio de preconceitos, cheio de visões estapafúrdias, a Terra é plana, vamos dizer. E aí, se há qualquer informação que apelar para esse modelo confirmar, o cérebro humano tem a tendência de dizer, ok, isso aqui está confirmado, tá? Mas, de qualquer maneira, muito obrigado, me desculpem, me perdoem aí, e até uma próxima. Perry, nice to meet you, thank you very much, e até mais, então. Tchau. Nicolau, essa foi a primeira. Logo vai ter a segunda, a terceira e mais. Muito obrigado. Tchau, então.